Oi, professora, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sabotadores. Se existe uma coisa que pode atrapalhar a sua carreira docente, são esses benditos sabotadores. A questão não é você se perguntar se você tem ou não tem um sabotador. A questão é você identificar quais são os seus sabotadores. Existem uma infinidade de sabotadores, mas eu aqui vou elencar 10, que são os 10 principais e que eu percebo que nós acabamos tendo muito dentro da nossa profissão docente, são aqueles que acabam atrapalhando bastante a nossa carreira, são bem específicos. Então fique bem ligada que eu vou estar trabalhando aqui com vocês esses sabotadores e com certeza você vai identificar esses sabotadores dentro de você e você também vai poder aí fazer alguns exercícios para que você não se auto-sabote. Sabotadores nós todas temos. O que são esses sabotadores? Eles são pensamentos que vêm na nossa mente que nos impedem de fazer aquilo que nós desejamos fazer. A grande questão é que esses sabotadores eles vêm, os pensamentos eles vêm e eles são chamados de sabotadores porque nós damos ouvidos a eles e acabamos deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o mais importante nisso tudo é você prestar bastante atenção no que a gente vai conversar aqui, é você se autoavaliar, se autoanalisar e começar a pensar quais são as coisas que você pode fazer para que esses sabotadores eles sejam aí não extintos da sua vida, mas minimizados. Por exemplo, os meus 2 grandes sabotadores são o hiperrealizador, que vocês já devem imaginar por que é um sabotador para mim, né? E que seria esse mesmo. A gente vai conversar sobre o hiperrealizador e sobre o prestativo. Eles atrapalham muito a minha vida se eu não ficar atenta a eles. Então, não é negá-los, mas é eu entender que esse sabotador ele está ali e que eu preciso conversar comigo mesma para que eu tenha aí um resultado diferente. Então, para tudo que a gente vai conversar aqui, é importante que você pense o seguinte: bem, esses pensamentos que a Ingrid está falando do sabotador, eu estou alimentando. Como é que eu posso fazer para que isso seja diferente daqui para frente? Diferente porque eles vão continuar aparecendo na sua cabeça. Diferente porque eles não somem de uma hora para outra. Agora, eu preciso entender que eu não sou a minha mente apenas, eu não sou a minha mente sozinha. Eu posso questionar minha mente, eu posso questionar esses pensamentos que estão vindo e que estão me atrapalhando. A grande cilada do sabotador, gente, é que ele se apresenta para nós como algo que a gente quer manter. Por exemplo, prestativo. Existem pensamentos que vêm na minha cabeça que eu preciso ser prestativa, que eu preciso me doar o tempo todo, que eu preciso fazer pelos outros o tempo todo. E num primeiro momento, esse pensamento ele parece ser muito altruísta, um pensamento legal. Como que alguém pode não querer ser prestativa? Como que eu posso dizer, olha Ingrid, tu tá errada nisso? Eu preciso entender que ser prestativa, eu posso ser prestativa, mas ao mesmo tempo eu posso trabalhar para mim também. Então, é eu entender o quanto esse pensamento prestativo, ele está trabalhando para o bem comum, mas que eu não estou sendo colocada em último lugar, deixando de fazer o que precisa ser feito para que eu realize o que precisa ser realizado. Nós estamos falando de carreira, então eu trabalho bastante com as minhas, no grupo A Hora da Virada, que é um grupo que eu tenho, no qual nós nos reunimos de forma online, nós trabalhamos bastante a questão dos sabotadores, o como que nós podemos fazer para minimizar as ações dos sabotadores na nossa vida. E uma das formas que eu vou dividir aqui com vocês, de forma gratuita, de forma free, é a gente questionar sempre esse sabotador. Porque como ele está ali instalado, ele quer ficar ali, ele me dá um certo prazer, eu preciso questioná-lo. Até que ponto, Ingrid, ser prestativa
está te ajudando no teu trabalho? Até que ponto ser prestativa está fazendo com que tu te doe mais para tua família? Até que ponto ser prestativa está fazendo com que as pessoas cresçam? Porque quando eu percebo que sendo prestativa para todo mundo, eu estou aí tirando da minha família aquilo que é muito importante, que é a minha presença, ou se eu percebo que sendo prestativa, eu estou tirando daquele sujeito que está ali o direito dele aprender a fazer, o direito dele se desenvolver, eu começo a ficar, poxa vida, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que a minha família tenha a minha presença. Então eu começo aí a fazer algumas modificações. Lembrando sempre que primeiro vem o pensamento, ok? Ele vem naturalmente na nossa mente. Os pensamentos, eles vêm naturalmente, você não tem controle sobre os pensamentos. Posterior aos pensamentos, vem aquele sentimento que o pensamento gera. Então, eu estou pensando, nossa, eu preciso fazer isso para aquela pessoa porque ela está precisando de mim. Vai gerar um sentimento aí de desejo, um sentimento de que se eu não fizer vai ser ruim. E depois disso, vem as ações. Então, nós precisamos bloquear, não é o pensamento, ele virá. Nós temos que bloquear, são as ações que nós vamos ter referentes àquele pensamento. E para que a gente consiga bloquear essas ações, são os questionamentos, os maravilhosos questionamentos que a programação neurolinguística nos ensina e que também o próprio coaching nos ensina. Vamos lá? Vamos falar dos sabotadores, então? Quais são os principais sabotadores? Bem, gente, o principal sabotador, eu vou precisar botar o óculos, né? Porque para eu enxergar aqui o que eu anotei aqui para vocês sem o óculos fica muito complicado. Então, eu tenho que ter o óculos aqui. O principal sabotador que nós temos e que todos nós temos é o chamado sabotador crítico. É aquele que vem dizendo o tempo todo para nós que não temos condições de fazer algo, que as coisas estão erradas. São aqueles pensamentos que vêm fazendo críticas, mas críticas no sentido negativo para você, para o mundo em que o cerca e também para as pessoas que cercam você. Então é aquele pensamento que diz assim: Ingrid, você ainda não tem condições de fazer determinada coisa no seu trabalho, porque você ainda não é formada para isso. Ingrid, você não tem condições de ensinar sobre sabotadores, porque você não tem os 10 sabotadores, você tem só 2. Então o crítico, ele vem dizendo o tempo todo para mim que eu não tenho condições de fazer algo. E ele também faz algumas justificativas em relação ao meu contexto, algumas justificativas em relação às pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, olha só o crítico, é claro que eu não vou conseguir uma promoção lá na minha escola, é claro que eu nunca vou ser diretora na minha escola, porque lá são cartas marcadas. Quer dizer, eu estou criticando o outro, estou colocando a responsabilidade sobre o outro, mas justificando uma inação minha. Quando eu justifico, eu não preciso me mover. Então, por isso que é sabotador. Porque ele justifica algumas questões de inações nossas. Então, o crítico, ele tá ligado a todos os outros sabotadores. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre um sabotador que ele se chama insistente. Gente, só para vocês, para contextualizar vocês, todos esses 10 sabotadores que eu citarei aqui, eles estão, essa minha fala, ela tá baseada num livro, tá? Chamado Inteligência Positiva. Eu vou colocar aqui para que vocês procurem esse livro. É um livro bem legal de ser lido. Tem um teste que é onde a gente aplica também para saber quais são os nossos sabotadores, que é onde... Mas se você vai ler esse livro, você já vai perceber quais são os seus sabotadores. Pode fazer o teste bem legal, que vai só legitimar um autoconhecimento que você já vai ter no decorrer aí da leitura do livro, tá bom? Super indico Inteligência Positiva. Além de falar dos sabotadores, ele vai nos ensinar como que nós podemos ter uma inteligência positiva. O que é essa inteligência positiva? É a gente estar mais no modo olhando para as possibilidades do que para os problemas. Resumindo, é isso. Ele vai falar umas palavras mais técnicas, mas eu tô aqui resumindo para vocês. Então, quem é o insistente? O insistente é aquele
super perfeccionista. Então, qual é a característica principal dele, né? Ele tá o tempo todo, ele quer tudo perfeito. Então, os pensamentos que vêm na cabeça dele são assim: só vou fazer a hora que as coisas estiverem perfeitas. O certo é certo, o errado é errado. São aqueles pensamentos que vêm que não te permitem ter flexibilidade. Então, você deixa de fazer algumas coisas porque você fica o tempo todo esperando a perfeição. Os outros costumam ter padrões vagos, é um outro pensamento que vem, sabe? Quando alguém te convida para um projeto e que você diz assim, nossa, o projeto até é bem legal, mas parece que essa pessoa tem uns padrões muito vagos, eu quero a coisa mais perfeita para começar. E o grande problema do perfeccionista é que ele nunca começa. Quem tem esse sabotador insistente, ele acaba nunca começando nada, porque ele acha que nunca vai estar pronto, nunca vai estar perfeito para as coisas que ele precisa fazer. Então, ele não gosta de erros, e quem gosta de erros, não é? Mas o insistente, ele tem isso muito mais forte dentro dele. Não começo, não faço, porque eu não gosto de errar, eu não quero errar. Eu não tô perfeita ainda para começar um projeto novo. Eu não tô perfeita ainda para me lançar a um desafio. Eu não estou perfeita ainda para fazer um processo seletivo, para passar para fazer uma prova e ser efetiva num determinado município, no estado ou numa instituição federal. Então, o insistente é esse. Só que o que acaba acontecendo? Porque esse pensamento do perfeccionismo, ele é muito recorrente, acaba acontecendo frustração, decepção. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir alto padrão. Eu estarei sempre esperando por algo, sempre achando que o meu momento certo vai ser num outro momento, e isso vai gerando uma certa frustração, angústias, raiva, né? Porque aquela questão de tu querer fazer as coisas, ela tá ali dentro, só que o perfeccionismo ele não te permite fazer. Agora, o nosso cérebro, olha como nós somos perfeitos. Deus é perfeito em tudo e até nisso existe uma perfeição. O nosso cérebro ele vai usar algumas alternativas aí para justificar esse nosso perfeccionismo, para que a gente esteja aí nesse padrão insistente, que é o seguinte, né? Eu preciso consertar as coisas. Se eu não buscar a perfeição, quem vai buscar? Uma outra coisa, o perfeccionismo não é ruim. Como que o perfeccionismo pode ser ruim? Ele me faz sentir bem comigo mesma, saber que eu quero as coisas perfeitas. Existe um jeito certo e óbvio de fazer as coisas, e existe um jeito errado, e eu escolho o óbvio, eu escolho o correto, o perfeito para fazer. Um outro pensamento sei que as coisas precisam ser feitas e eu sei o jeito certo de fazer. Então, veja só, pensando essas coisas, você vai aí alimentando e fazendo com que você não saia do lugar, porque você está esperando a perfeição. Quais são os impactos que você tem sobre você quando se fala aí do modo insistente, do sabotador insistente? Existe uma rigidez muito grande, as pessoas se afastam de você, elas acabam não querendo participar dos seus projetos, da sua equipe. Existe uma angústia muito grande dentro de você por não conseguir terminar muitos projetos que você pretendia iniciar, às vezes inicia e não termina. Existe um ressentimento também e uma ansiedade, porque você olha para os outros e parece que os outros estão sempre fazendo as coisas assim, de qualquer jeito. E você não. Você precisa ter o seu diploma em Harvard para começar a fazer qualquer projeto. Então, vai dando aí uma baita de uma angústia, porque você vê muita gente dando certo sem saber tudo que você sabe. Acontece, meninas, que com tudo que vocês sabem, vocês não começam. Então, essas pessoas que começam e dão certo, elas começam e dão certo porque elas não têm um insistente aí como sabotador. Elas não estão esperando o momento certo para fazer o que precisa ser feito, ok? Então, aquela vozinha que existe dentro de você, dizendo o tempo todo,
você não está pronta ainda, você precisa estudar mais, você precisa se aperfeiçoar mais para fazer o que precisa ser feito. Imagine que você deseja fazer um processo seletivo para o mestrado, por exemplo, e você fica com essa vozinha o tempo todo dizendo que você não está pronta. E vai gerando dentro de você uma baita ansiedade e também não lhe permite começar. Começar o quê? A ficar pronta, a estudar. E vou dizer para você que é insistente, você nunca estará pronta. Não espere estar pronta para começar algo. Comece e vá se aperfeiçoando no decorrer do processo, no decorrer do caminho. Vamos para um outro sabotador? Esse sabotador eu tenho bastante intimidade, porque ele é o sabotador chamado prestativo. Ele é um sabotador que ele me persegue bastante. São pensamentos recorrentes que eu tenho e que talvez você possa se identificar. Quem é o prestativo, então? O prestativo é aquele que, de uma maneira geral, ele está tentando o tempo todo ser aceito no lugar onde ele está. Ele quer agradar, ele quer elogio dos outros, às vezes ele não olha as próprias necessidades, ele não consegue enxergar as próprias necessidades, porque ele está olhando para aquilo que o outro precisa. Então, como é que isso pode ser ruim? Como é que o prestativo a gente pode dizer que ele é ruim? Porque, na verdade, lá no fundo desse sabotador, o que move o sabotador prestativo não é a necessidade de ser prestativo ou prestativa, e sim a necessidade de ser aceito no grupo onde ele está. Então, quais são essas características? Ele quer ser amado, ele quer ajudar todo mundo, ele quer elogiar as pessoas, ele quer resgatar as pessoas do lugar onde elas estão, ele precisa estar o tempo todo se sentindo necessário. O prestativo, ele tem os seguintes pensamentos: para que eu seja uma boa pessoa, eu preciso colocar a necessidade de todo mundo na frente da minha necessidade. Olha que sério isso. Quando eu coloco a necessidade das outras pessoas acima da minha necessidade, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo não para as minhas necessidades, eu estou dizendo... Quando eu digo muito sim para os outros, eu estou dizendo não para mim. E isso é um perigo, porque é um perigo de eu não canalizar a minha energia naquilo que é mais importante para mim, que é a minha família, no meu trabalho. Então, eu acabo querendo ajudar as pessoas e esquecendo de mim. Outro pensamento que vem muito forte é assim, me irrita saber que as outras pessoas não se importam umas com as outras. Porque se importar com as pessoas é super importante. As pessoas são egoístas, elas são ingratas. Eu posso fazer qualquer coisa para que as pessoas gostem de mim. Gente, tem um pensamento que ele é terrível, que é: se eu não salvar as pessoas, quem vai salvar? Olha, é um pensamento de herói que o prestativo tem. Ele acha que ele é o salvador da pátria, ele acha que só ele pode salvar o mundo. Só que não é só ele que pode salvar o mundo. Só que as pessoas precisam ter o direito de decidirem o que elas querem fazer com a vida delas. E o prestativo nem sempre deixa isso acontecer. Outra coisa que acontece aqui é que gera um baita sentimento, vários sentimentos ruins, que são aqueles sentimentos de ingratidão. Poxa, eu fiz tudo por aquela pessoa e essa pessoa não fez nada por mim, nem ser grata pelas coisas que eu fiz. Por quê? Porque o prestativo ele vai fazer e ele vai esperar algo em troca, né? Um reconhecimento. Então, existe aí esses sentimentos de que se eu mostrar quais são também as minhas necessidades, as pessoas vão se afastar de mim. Eu tenho aí dificuldade de expressar os meus próprios sentimentos, porque eu acho que vai ser egoísmo. Se eu disser assim, não, eu não vou fazer isso pra ti, porque nessa semana eu vou fazer isso com a minha família. Então, que egoísta que eu tô sendo quando eu faço isso. Agora, existe várias mentiras que o prestativo conta para si mesmo. Uma delas é: eu não faço isso por mim, eu faço pelos outros. Outra mentira:
Eu ajudo as pessoas porque eu sou altruísta e não quero nada em troca. Mais mentiras. O mundo seria melhor se todas as pessoas pensassem como eu, se todas as pessoas quisessem ajudar umas às outras. Então, olha que enredo que vai colocando aí o prestativo, que ele vai virando refém dos outros, das necessidades dos outros e não das necessidades dele mesmo. Então, quantos impactos existem aí? Impacto de não merecimento, impacto de que, poxa vida, eu não vou também avançar muito porque o tempo que eu teria para fazer os meus projetos, eu estou realizando os projetos dos outros. Isso na família às vezes é bem preocupante. Eu trabalho muito comigo, assim, olha, Ingrid, esse problema é teu? Alguém pediu para te resolver? Porque, gente, eu quero resolver o problema de todo mundo. É o primeiro pensamento que vem na minha cabeça. Então, só que o exercício é, Ingrid, esse problema é teu? Ingrid, pediram a tua ajuda? Ingrid, tu é mãe deles para resolver isso? Porque dentro da família a gente corre um risco muito grande quando a gente é prestativa demais, quando tem esse sabotador, das pessoas esperarem que a gente resolva as coisas, que a gente faça as conexões de um familiar com o outro, tá? Então, não se engane, senhora prestativa. Isso tá te sabotando. Então, fique de olho, fique ligadinha aí para que você não se auto-sabote e não perca aí a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor para o mundo e realizar o que você quer realizar também. Você não precisa dar as costas para as pessoas. Aliás, o prestativo, ele nunca vai dar as costas totalmente para as pessoas, tá? Então, não se preocupe. Por mais que você seja dura, diga não, você não vai ser má nunca. Tô falando isso pra mim também, tá? Não é só pra vocês, não. Fiquem tranquilas. O hiperrealizador eu também tenho, assim, com ele, ó. O hiperrealizador pra mim é nota 10. Eu adoro realizar as coisas, eu adoro ter desafio, eu adoro botar a mão na massa, eu adoro fazer acontecer e eu tenho uma segurança muito grande que as coisas vão acontecer. Qual é o problema, então, de ser hiperrealizadora? Porque o hiperrealizador, como ele gosta muito de realizar, ele tem que estar o tempo todo tendo novidade. Então, poxa, imaginem, eu tô aqui no meu período de recesso, tô no meu período de férias e eu tô pensando assim, nossa, eu tenho aquele curso para lançar, eu tenho aquele outro grupo que eu quero lançar. Aí eu planejo, realizo e quando eu realizei, o hiperrealizador, na sua grande maioria, ele não consegue curtir aquela realização, porque ele já está pensando numa outra coisa que ele quer realizar. Então, o grande sofrimento, o grande impacto negativo é estar sempre com a sensação de que você, se não está realizando, você não está sendo útil para a sociedade. Imagina, ter o prestativo e o hiperrealizador aí como sócios na minha vida, imaginem como eu tenho que conversar comigo mesma para que eu não me sabote, para que eu não deixe de fazer o que precisa ser feito. O hiperrealizador, ele é competitivo, ele é muito atento à imagem, status, à aparência, tá? Ele fica de olho, essas coisas elas têm que estar bem colocadas. Ele disfarça muito bem a insegurança. Isso assim, as pessoas quando olham para mim, por exemplo, elas dizem, como tu é segura? Gente, eu não sou segura o tempo todo. Não, só que uma das características do hiperrealizador é que ele consegue mostrar as coisas boas que ele tem, realizando, o tempo todo realizando, e aonde abafa um pouco aquelas características que são umas características mais negativas, que seria de insegurança, por exemplo. Então as pessoas não conseguem perceber a minha insegurança. É óbvio, eu tô sempre realizando. Acabou algo, eu tô realizando outra coisa. Então eu preciso estar atenta a mim mesma, para que eu não fique só trabalhando, por exemplo, porque hoje as minhas realizações eu vou dizer que são mais no trabalho, porque os meus filhos já estão grandes, eles já não precisam tanto daquela mãe ali próxima deles, e às vezes quando a gente fica próxima demais eles até nem gostam. Então eu tenho que cuidar muito para que eu não fique o tempo todo realizando coisas. Eu cuido para não trabalhar demais. Eu cuido quando vou para um determinado lugar de não levar o material de trabalho, não levar o computador, porque se deixar eu tô o tempo todo inventando moda. Essa é a forma como os meus pais me
definem, sempre inventando moda, tá? Meu marido também. Esse hiperrealizador, ele é orientado para objetivos, ele tá o tempo todo olhando ele tem vício no trabalho, tem que tomar bastante cuidado com isso. Ele tá sempre preocupado em aperfeiçoar a imagem externa, né, do que a interna, a introspecção, a voltar para si mesmo, a olhar para dentro de si. Pode se autopromover, tá? E mantém as pessoas a uma distância segura. Então aí nisso aí eu tenho uma coisa que eu acho que é vantagem. Eu busco também, ao mesmo tempo que eu quero todo mundo sendo prestativa, todo mundo ali dependendo de mim, também tem esse meu lado que quer um distanciamento para eu ter uma certa segurança, para eu não me enrolar nas coisas, tá? Quais são os pensamentos que vêm aí do hiperrealizador? Eu preciso ser melhor no que eu faço. Se eu não posso ser excelente, eu nem vou me dar o trabalho de fazer. Tem que ser eficiente e eficaz o tempo todo. Outro pensamento: as emoções atrapalham o meu desempenho. Tenho que separar. O foco tem que ser no pensamento e na ação. Posso ser qualquer coisa que eu queira. Então, o hiperrealizador, ele acredita muito em si mesmo. E um outro pensamento que vem aí é: sou valioso enquanto eu realizo algo. Quer dizer, se eu não tô realizando, eu não tenho valor nenhum para a sociedade que tá aí. Acontece, gente, que tem uns sentimentos que acabam aí atrapalhando bastante, que é aquele sentimento assim: poxa, eu não posso me distrair porque eu tenho que estar realizando. Ai, às vezes eu tô vazia e deprimida porque eu tô sem o que fazer, sem realizar algo. Eu só me sinto valiosa quando eu tô realizando. Então, o sentimento de realização, ele é muito grande, ele é gostoso, ele traz energia, só que quando eu não tô realizando, eu entro em deprê. Posso ter medo de intimidade, vulnerabilidade. Esse eu já não senti tanto assim comigo, sabe? Eu não tenho medo de ser vulnerável, né, e de intimidade. Em alguns aspectos sim, outros não. Daí, assim, alguns pensamentos também é que a intimidade, se eu der muita intimidade para o outro, ele pode estar vendo aí a minha vulnerabilidade e usar isso a favor dele. Existem umas mentiras que o hiperrealizador ele conta para justificar. O objetivo da vida é alcançar objetivos e resultados. Mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar resultados. Sentimentos são apenas uma distração da vida. Então, cuide-se, dona hiperrealizadora, para que você não perca a paz e não afugente todas as pessoas que estão ao seu redor, que não são tão rápidas quanto você, que não tem aí tanta energia quanto você tem. Pode ser bom, mas cuidado com as mentiras que o hiperrealizador ele conta para você. Você não é boa apenas no momento em que você está realizando. Você é boa e perfeita o tempo todo, porque você é criação de Deus. Então, você não precisa estar realizando o tempo todo para que você se sinta bem, para que você seja uma pessoa especial. Agora, fique atenta, porque nós passamos aí os nossos sabotadores, existem várias ciladas aí que a gente acaba entrando e só se dá conta depois que entrou, tá? Fique bem atenta a isso. Agora, existe um sabotador que quem é hiperrealizador e prestativo vai se irritar um pouco com ele, que é a vítima. O que é a vítima? É aquela pessoa que está muito ligada ao emocional, ela precisa muito de atenção. Então, a vítima, se ela não consegue atenção fazendo algo legal, ela fez algo legal, se ela não consegue atenção, ela vai estar colocando em dor, ela vai se martirizar, ela vai dizer: olha, nada dá certo pra mim mesmo, tudo dá errado na minha vida, ninguém gosta de mim, eu sou a professora menos considerada na escola que eu trabalho. Por quê? Porque ela precisa dessa vitimização para se sentir aceita, para se sentir amada, para se sentir acolhida. Olha as características dessa pessoa, desse sabotador, né? Que acaba, quando eu tô ali, eu abro a guarda para ele, eu acabo corporificando, então acaba se tornando uma pessoa. Se criticado ou mal compreendido, ele se recolhe, não enfrenta. Ele, porque é assim mesmo, assim, a vida é assim, ninguém me entende mesmo.
Ele faz beicinho, ele emburra, ele é dramático, ele é temperamental. Quando as coisas ficam difíceis, a ideia para esse sabotador é dizer assim, não, desiste, desmorona, porque vai ser melhor para ti, tá? Sufoca a raiva, o que acaba resultando em depressão e apatia. Ele acaba recebendo muita atenção quando ele manifesta problemas emocionais, mau humor, porque ele percebe que as pessoas o percebem. Então é aquela professora que lá na escola vive reclamando de tudo, vive dizendo é muita coisa, eu não aguento mais, não. Mesmo sabendo que a reclamação não vai ajudar a resolver o problema. Então, essa é a vítima, é o sabotador vítima corporificado aí dentro dessa professora. Os pensamentos que vêm, ninguém me entende, pobre de mim, lembram? Ó vida, ó azar, pobre de mim, que não sei nada, nananana. Coisas terríveis sempre vão acontecer comigo. Ai, eu tô em desvantagem, ninguém gosta de mim nessa escola. Ai, na minha família eu sou que a minha mãe menos ama, sabe? Tudo tá ao redor do umbigo dessa pessoa. E acaba gerando aí vários sentimentos negativos, porque ele vai se sentir mais sozinho, é óbvio. Quando tá perto de mim uma pessoa que só se vitimiza, eu vou me afastar dessa pessoa. O que vai acontecer? O outro vai se afastar, o outro vai se afastar, e essa pessoa ela vai ficar sozinha. Então ela vai se sentir mais sozinha. Quais são as mentiras que a vítima, o sabotador vítima conta para você mesma? Presta atenção aí nessas mentiras. Talvez assim eu receba um pouco de amor e atenção, se eu fizer beicinho, se eu ficar mais no meu cantinho. A tristeza é uma coisa nobre e sofisticada que mostra profundidade excepcional, além de discernimento e sensibilidade. Se eu ficar triste mais tempo, as pessoas vão olhar mais para o meu problema e vão tentar me ajudar. Então, são várias mentiras que tem aí, tá? Cuidado, dona moça, que tá se vitimizando demais aí. Quem se vitimiza demais, não sai do lugar. Por quê? Porque as pessoas se afastam de você. As pessoas não querem vítimas ao seu redor. As pessoas querem alguém que tome a vida nas suas mãos e que faça acontecer, ok? Esse foi nosso terceiro sabotador. E tem o hiperracional. Quem é que sabotador é esse? Hiperracional. O hiperracional, tudo ele racionaliza. Então, os sentimentos, ele tira completamente da visão dele. Então, aquela pessoa que vem falar um pouquinho de sentimento, imagina uma vítima conversando com o hiperracional. Então, esse sabotador, ele vem dizendo o seguinte: tu precisa ser mais fria, tu precisa pensar mais racionalmente para que tu não te perca, para que tu não deixe de resolver o que precisa ser resolvido. Afetarem o teu... Não deixa as emoções afetarem o que tu tá sentindo aí agora, o que tu tá vivenciando. Ok? Um dos pensamentos que o hiperracional traz é o seguinte: os sentimentos atrapalham ou são irrelevantes, não precisa as pessoas conhecerem os meus sentimentos mais profundos, porque elas vão abusar de mim, elas vão desejar que elas podem usar isso contra mim. Esses pensamentos, eles vêm também um pouco no sentido assim, ó: quem é mais racional é mais sábio. Quem fica lidando muito com emoção não tem tanta sabedoria. Então, eu acabo justificando por que eu preciso ser mais racional. Agora, existem os sentimentos de frustração, porque ele vai lidar o tempo todo com pessoas mais emocionais. E ele vai achar que essas pessoas, elas não são emocionais. Elas são irracionais, o que não é uma verdade. Ele vai estar o tempo todo ansioso, porque ele vai precisar se preservar dos seus sentimentos para não passar para as pessoas e aí perder a possibilidade de ser invadido dentro dele mesmo. E tem uma questão que ele vai se sentir diferente, sozinho, incompreendido. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não vão ficar lidando apenas com a racionalidade. Vai existir aí um equilíbrio maior. As mentiras,
A racionalidade é mais importante que a emoção. Mentiras que você conta para você. Perceba se você, senhor racional, conta essas mentirinhas para você. É melhor ser racional do que ser emocional. Emoção não me leva a nada. Outra mentira, eu não vou abrir a guarda, porque se eu abro a guarda, eu me decepciono, porque as pessoas acabam entrando em áreas da minha vida que eu não quero que elas entrem. Então, meninas hiperracionais, cuidado aí para não se perderem, não deixarem de fazer os seus projetos, as coisas que vocês têm que fazer por conta de um excesso de racionalidade. Tem um outro sabotador que ele se chama hipervigilante. Esse tá sempre ligado na tomada, sempre a 220. Existe uma ansiedade contínua, porque ele acha que sempre tem algo que pode dar errado. Então, tá super bem, a diretora chamou para dar um feedback positivo, ele já pensa assim, nossa, veio um feedback positivo, o que vai ter de errado daqui a pouco? No mínimo, ela vai falar alguma coisa ruim que eu fiz, ou alguma coisa que ela percebeu, e que não foi bem assim que eu queria, mas percebeu. As características, existe uma ansiedade muito grande, dúvidas crônicas sobre si mesmo e sobre os outros, sensibilidade extraordinária em relação aos perigos, vai dar errado, alguma coisa vai dar errado, tá sempre ligado, né? Tá sempre vigilante, desconfia de todo mundo, desconfia sobre o que os outros estão fazendo, tem aí uma expectativa grande e medo do que as pessoas possam aprontar com ele. Os pensamentos que vêm são os seguintes: quando é que a próxima coisa ruim vai acontecer? Tá tudo muito bom, com certeza tem coisas ruins aí por acontecer. Se eu cometo um erro, tenho medo de todo mundo pular no meu pescoço. Quero confiar nas pessoas, mas eu fico desconfiado se elas não têm uma razão para quererem a minha confiança. Preciso saber quais são as regras, embora nem sempre as siga. Entendem? Então tá o tempo todo vigilante para que algo ruim possa acontecer. Imaginem os sentimentos que isso gera dentro da pessoa, né? Sentimentos aí de ansiedade, angústia, porque não consegue curtir o que tem de bom naquele momento. E usa muitas mentiras, e a principal delas o mundo tá cheio de perigo, eu preciso ficar atento, porque se eu não ficar atento aos perigos que o mundo tem, quem ficará? Né? O Chapolin Colorado aí, tá? Ele precisa estar atento pra não sei o quê, porque ele não tá disposto a resolver, ele tá só disposto a ver o problema, tá? Senhora hipervigilante, cuide-se. Tem coisas que dão certo, viu? Nem tudo tá aí para dar errado. Existe também o sabotador chamado inquieto. Que sabotador é esse? É aquele que tá em constante atividade, quer ocupar a mente o tempo todo, muito parecido com o hiperrealizador, tá? Raramente ele fica em paz, raramente ele tá satisfeito com a atividade do momento, ele tá sempre pensando na próxima, extremamente ansioso. As características: se distrai facilmente. Por quê? Eu tô aqui fazendo tal coisa, mas se aparece uma coisa ali, eu acabo me distraindo e fazendo outra coisa. Então, essa característica, ela traz aí uma baita dificuldade para quem está no mercado de trabalho, para quem deseja aí realizar algo a longo e médio prazo, porque tem muita coisa a curto prazo aparecendo, então eu não posso me distrair com essas questões a curto prazo, eu preciso estar atenta ao que está acontecendo, ao que eu preciso fazer agora para colher a longo prazo e a médio prazo. Sempre ocupado, eu já falei, né? Foge de sentimentos desagradáveis, não gosta e está sempre procurando novos estímulos. Os pensamentos que vêm constantemente isso não é satisfatório. A próxima coisa que eu vou fazer é que vai ser interessante. Esses sentimentos negativos são horríveis. Preciso mudar minha atenção para alguma coisa envolvente, porque ninguém consegue me acompanhar. Então, como ele está sempre mudando, sempre planejando coisas novas e não realiza isso aqui, né? Ele está, poxa, eu tô aqui fazendo essa aula com vocês, mas estou pensando já na próxima aula que eu tenho que gravar, no próximo curso. Não. O inquieto, ele está sempre pensando no posterior, no que vai acontecer depois.
Sentimentos, imagine uma impaciência terrível que acontece ali, porque tá sempre pensando no depois. Medo que as experiências, de perder experiências que valham a pena. Quer dizer, eu tô aqui gravando essa aula, mas será que lá na rua não tá acontecendo alguma coisa melhor que eu deveria estar lá? Então tá sempre num outro espaço, né? Tem medo do foco e de um sentimento... tem medo de o foco e um sentimento desagradável crescer e se tornar esmagador. Então ele tem medo também de focar numa determinada coisa e se sentir esmagado ali. Olha que coisa doida. E qual é a mentira para justificar o inquieto? A vida é curta demais. Você tem que fazer isso rápido para passar para uma próxima etapa. Você precisa viver intensamente. Não quero perder nada do que a vida tá entregando aí. Próximo. Tá muito rápida a aula? Tô falando demais. Já fomos aí 40 minutos. Mas é que são muitos sabotadores, tem muita coisa aqui para ser trabalhada. Na hora da virada, eu trabalho com vocês isso individualmente. Trabalho com vocês no grupo, de acordo com o grupo, a gente elenca ali os sabotadores que cada um tem e vai trabalhando individualmente aquele sabotador. Quais são como que tu percebe que tu tá fazendo essa autossabotagem, como é que isso tem prejudicado a tua carreira, a tua vida familiar também. E nós vamos trabalhando quais os questionamentos que esse indivíduo, que essa professora que está ali na hora da virada comigo precisa fazer para si mesma, sempre que ela se deparar com esse sabotador, tá? Aqui é uma aula rápida, é uma aula de flash, só para vocês terem uma noção do todo, né, de quantos sabotadores nós temos aí que podem estar atrapalhando a sua vida, a sua carreira, inclusive, né? O controlador agora, a palavra controlador, ela já é muito objetiva. O controlador é aquele que acha que tem controle sobre tudo, né? Então, é uma necessidade muito forte de que as coisas, elas estejam sob o meu controle. Então, eu preciso controlar o tempo todo o que as pessoas estão fazendo, o que eu faço, o que o meu filho faz. Um dos pensamentos que o controlador traz, que esse sabotador ele traz é assim, ó. Ingrid, se você não tá no controle, você está descontrolada. Olha, poderia ser, se você não tá no controle, você está fora do controle, né? Mas não descontrolada. Mas o que o pensamento traz é isso, você é uma descontrolada. Se eu trabalhar com afinco o bastante, posso e devo controlar a situação para que transcorra como eu quero. Os outros querem e precisam que eu assuma o controle. Estou fazendo um favor para eles. Ninguém me diz o que fazer. Ou seja, eu controlo porque ninguém vai me dizer o que fazer. Eu é que vou dizer para os outros o que fazer. Sentimentos, a ansiedade é tremenda, principalmente aí nessa nossa vida de professora, é muito forte, porque a gente quer ter o controle sobre os pais dos nossos alunos, sobre o que eles pensam. A gente quer ter o controle sobre o que os nossos alunos pensam, sobre o que a nossa chefia pensa, e não é assim, nós não temos controle sobre praticamente nada. O único controle que você tem é quando você percebe que esse sabotador ele veio e trouxe para você alguns pensamentos aí, que são pensamentos que estão fazendo com que você se sabote, você vai questionar esses pensamentos. Então, esse é o controle. Agora, as mentiras contadas aqui no meu ouvido para justificar a ação. Sem mim você não vai fazer muita coisa, você precisa forçar as pessoas a fazer o que precisa fazer. Se eu não controlar, eu serei controlado. Tô tentando terminar um serviço por todos nós. Então, o controlador ele vai estar o tempo todo aí dizendo isso. Se você não estiver controlando o que precisa ser controlado, você está fora de controle, você é descontrolada. Ou seja, ninguém vai fazer nada. Porque se você não faz, ninguém faz nada. O esquivo, outro sabotador, chamado esquivo. O esquivo é aquele que foge do negativo e vai para o positivo. Ele está o tempo todo achando foco no positivo. Você pode me perguntar assim, são aquelas pessoas que talvez são positivas demais? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque você pode ser super positivo, mas você consegue enxergar quais são
as dificuldades que tem aí pelo caminho, quais são os problemas no caminho. O esquivo, ele não quer ver os problemas, ele quer ver só as possibilidades. Então, ele evita conflito, ele diz sim para todo mundo, ele minimiza a importância de alguns problemas reais e, sabe, coloca de lado. Ele tem dificuldade em dizer não, porque ele não quer se queimar com ninguém. Ele resiste aos outros de forma mais passiva, tá? Em vez de ser direto, de dizer, olha, eu não quero isso, eu não gostei disso, eu não concordo com isso. Ele prefere fazer as coisas do jeito que alguém quer, criar uma confusão. Então, na família, por exemplo, se a família decide algo e ele não quer criar confusão, então ele aceita porque não quer criar confusão. Na escola, a professora não se posiciona porque ela não quer criar confusão. Ela não quer ter embates. Então, ela quer ter paz na vida dela. Então, ela se esquiva de muita coisa. Sentimentos que vêm, né? A tentativa de estar equilibrada o tempo todo, a ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado. Porque quando eu evito o negativo, eu muitas vezes procrastino, a maioria. Por exemplo, eu tenho um objetivo a longo prazo, eu quero fazer um curso, eu preciso gravar várias aulas, eu preciso deixar de fazer algumas coisas boas, positivas para mim, para encarar o negativo. Para ficar no calor, para deixar de ter férias, sabe, final de semana talvez eu tenha que sacrificar. O esquivo, ele vai acabar procrastinando muita coisa, porque ele não quer se deparar com coisas, com frustrações, com coisas ruins. E principalmente com coisas que não tragam para ele uma segurança total. As mentiras, você é uma boa pessoa por poupar os sentimentos dos outros, você é uma boa pessoa porque você não faz, você não bate de frente, então você é querida. Nada de bom pode resultar de um conflito, é bom ser flexível, alguém precisa ser pacificador. Então o esquivo, ele se vê como flexível e pacificador. O grande problema é que não é flexibilidade e não é ser pacífico, mas é o extremo, é não querer se envolver com nada exatamente para fugir de sentimentos ruins, de sentimentos negativos. Ok? Até aqui? Meninas, falamos sobre vários sabotadores. Eu vou bater novamente aqui no último sabotador que eu já falei lá no início, que foi o primeiro e vai ser o último, que é o crítico. Por que eu falei inicialmente? Porque o crítico, ele tá associado com todos os outros. Então, Ingrid, eu tenho o hiperrealizador, eu tenho o... esqueci o nome do meu ali. O hiperrealizador e deixa eu lembrar o nome. O que importa é o que eu faço, né? E o prestativo. Não é o nome, mas é o que eu faço. Agora, eles estão associados ao crítico. Por quê? O crítico, ele vai sempre achar defeito. Ele vai achar defeito em si, nos outros e nas circunstâncias. Ele vai provocar o tempo todo vergonha ativa pra gente, sabe? Então, ele vai estar puxando os outros sabotadores para dizer, olha, Ingrid, tu não tá sendo prestativa. Olha, Ingrid, tu não tá sendo realizadora. Então, ele vai trazer esses pensamentos, tá? Pensamentos de que há alguma coisa errada comigo, alguma coisa errada com o outro. E ele vai usar sempre as seguintes justificativas, as mentiras, para se promover, para ficar ali dentro da gente. Se eu não pressionar a Ingrid, ela vai ser uma preguiçosa e uma acomodada. Como se isso fosse possível. Se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e vai repeti-los. Se eu não botar medo em você sobre maus resultados futuros, você não vai dar duro em impedir que aconteçam. Ou seja, eu preciso te cobrar, porque se eu não te cobrar, tu não vai dar em nada na vida. O crítico tem essa função na nossa vida. Agora, cabe a você decidir. Você quer questionar esses sabotadores? Ou você quer continuar com eles aí, dando muito trabalho para você e fazendo com que você não avance na sua vida profissional? Avançar na vida profissional não é chegar ao lugar que todas nós queremos. É o lugar que você quer. Então, chegar ao sucesso profissional não é você ser diretora de uma escola. Talvez o sucesso profissional para você seja simplesmente trabalhar na sua sala de aula, ter bons resultados com seus alunos.
Cada uma de vocês tem o que acredita de sucesso profissional. O importante agora é você identificar quais são os seus sabotadores e dentro desses sabotadores elencar algumas perguntas que você vai fazer para você mesma todas as vezes que eles aparecerem. Quando é que eu identifico que ele me sabota? Quando eu deixo de fazer algo que é super importante para mim, para dar voz a esse sabotador. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Lá no meu canal do Telegram eu vou colocar um teste rápido para que vocês façam aí para saber quais são os principais sabotadores que vocês têm. Espero que vocês façam, que vocês se percebam, se olhem e consigam realmente discutir com vocês mesmas, sempre acolhendo com muito amor, viu? Não é para brigar com os sabotadores de vocês, não. É para dizer, olha, eu sei que tu tá aí, legal, mas vamos lá. O que eu tô ganhando com isso? Quais são as coisas que minha família ganha com isso? O que lá no meu trabalho as pessoas ganham com isso? E tomar a decisão que precisa ser tomada. Se você precisar da minha ajuda, lembre de procurar. Meu nome é Ingrid Martins e eu trabalho com carreira docente. E o meu objetivo é que você chegue ao lugar que você deseja chegar.